Então, agora do desenvolvimento de dispositivo móvel, vamos fazer questão aqui. Então, A1, ó, qualquer coisa vocês vão falando aí também. Tá falando do sistema operacional, né? Dos mais antigos, não sei o que. Então, tem o sistema, a gente tem o Android, o iOS e o Windows Phone. Se o Windows Phone já morreu, né? Isso aqui, os caras da Microsoft tentou entrar e não deu certo. Então, é um sistema proprietário que, como isso, torna-se restrito ao seu fabricante e a seu detentor para o desenvolvimento de aplicativos por seu funcionamento, utiliza-se linguagens Objective-C e Swift. É um sistema originalmente desenvolvido pela Microsoft, o Windows Phone 3.2, então. Então, aqui nas alternativas, deixa eu já ir tirando aqui, ó, pra gente não se confundir. Eu fiquei com a BC já. É um sistema aberto baseado em Linux. Bom, né, para alguns aí que não sabem, não conhecem direito, né? Essa linguagem Kotlin ele explicou, né? E falou um pouco, né, do Java, né? Esse 3 aqui é o Android, tá? Então, 3.1 é o Android, essa aqui é a alternativa C. Esse iOS ele vai com essa Swift Objective-C. E o Windows Phone, que sobrou, tem que ser a 2 lá, que ele era da Microsoft, né? Porém, foi descontinuado, realmente. Teve uma época aí, surgiu uns telefones com isso e depois já era. Então essa tem que ser a C mesmo, tá? Não tem outra escapatória aí. Ó, não é uma questão difícil. Isso aqui eu já achei até razoável. E é C mesmo, né? Então já era. O Android é baseado em Linux, tá? Pra você, quem não sabe, o kernel dele, né? A função principal dele é o Linux. Aí começa com um pouco de código aí, e essa aqui já é um pouquinho pedrada, né? Vamos ver se eu consigo entender, né? Então, com o objetivo de desenvolver um aplicativo que converta a quantidade de passos que o usuário dá, Ana Luísa escreve as seguintes linhas de código, sendo que ainda esse desenvolvimento está sendo feito. Public Static Final Integer Type Step Counters. Sensor event.value 0. Após a análise, avalia as asserções. Sempre essa do porquê, né, que é a mais complicadinha. Ana Luísa conseguirá obter dessa forma o número de passos, pois com o primeiro comando é possível definir como uma variável do tipo texto. Então, se vocês olhar aqui com carinho, ela fala que é do tipo texto e aqui está falando variável inteira. Então, A1 é falso. A instrução da segunda linha, que eu acho que ficou colado aqui no meu slide, hein, é destinada a obter a informação de quantos passos o usuário deu no dia. Só que não está falando nada. Está falando sensor event.values. Então, também seria falso. A segunda linha é essa. Então, ó, ela não está falando que é... Como é que fala? Pegar no dia, né? Só falou aqui pegar os valores, né? E aí não tem nada relacionado ao dia. Então, eu colocaria as duas falsas. Né? Então, 1 e 2 são falsos. Aqui eu não consegui pôr, né? Alternativa A. E é certa A mesmo, né? É falso, pois a variável definida para a entrada do sensor é inteira. Também é falso, pois esse comando obtém o número de passos desde a última reinicialização. Bom, desenvolvimento de aplicativos, há décadas que o conceito passou a ser mais relevante. Hoje em dia, o aumento de smartphones, desenvolveram um app para lançar o sistema web. Desenvolvimento nativo para o sistema iOS. Então, Android Studio é do Android, está fora. Esse Flutter é uma API, também está fora. O Quasar eu não lembro, vem esse ícone, né? Mas alternativa aí. É isso não. Xcode aqui.
Então, Eu ó, lembro que o Quasar é um dos mais modernos. eu não lembro, agora me deu branco. Ó, tá falando aqui, ó, é um framework híbrido que usa HTML, JavaScript e CSS. Esse Flutter e Ionic são híbridos e fazem isso da linguagem Dart, HTML, JavaScript e CSS. Android Studio é para Android. E o Xcode é a ferramenta nativa para desenvolvimento da iOS, né? E faz uso da Objective-C ou Swift. Tá? Então, provavelmente, nem sei, depois eu vou tentar ver na internet. Não sei se rola funcionar no Windows isso. Normalmente a Apple fecha nela. Deve rodar só no computador deles lá. Então, a 3 é aí. A 4. Frameworks para desenvolvimento móvel, né? Considerando o framework criado pela Google Angular, verifique se são verdadeiro ou falso. Os frameworks são plataformas de código aberto, são escritos com base na linguagem como TypeScript, que é utilizado no desenvolvimento de aplicações. O NG Modules são containers para um bloco de código dedicado a um workflow. Domínio de aplicação, conjunto de funcionalidades interrelacionadas. Não lembro disso. Os serviços são uma categoria vasta, qual compreende qualquer funcionalidade, recurso ou função necessários ao funcionamento de um aplicativo. Os serviços e componentes são implementados de forma conjunta e dependente, o que ajuda a aumentar a reusabilidade e modularidade do código. Bom, Bota lá pra ver. Na minha concepção não era. ó, a B, né, que eu falei? É. Então, a B é V, essa é V. Os NG módulos aqui é V também. Só a última que não. E essa aqui é V. Então, a 1 é verdadeira. Tem vários frameworks disponíveis. O React Native, o Flutter, Ionic e Angular. No caso do Angular, escrito em TypeScript. A popularidade. O que ele falou aqui? Eu não considerei o enunciado. Ele tá lá, considerando o Angular. Considerando o framework Angular, tá certo. Tá mesmo. vendo? É. Se fosse no modo geral, não seria, né? Considerando a... Por isso que é bom ler aqui um pouco. Entendeu? O que tá pra cima aqui, né? Ele até fala aqui, ó, conjunto de ferramentas que ajudam os desenvolvedores, códigos pré-escritos. Tá falando do Angular. Então a 1 é verdadeira. 2 é recurso-chave do Angular. 3, serviços são classes que podem ser injetados em componentes diretivos e outros serviços para funcionar em toda aplicação. E a 4 é falsa. É possível reusabilidade. Essa você tinha falado que era verdadeira, né? Não, é essa verdadeiro e é falso. Não faz sentido mesmo, né? Se você quer reutilizar, não dá para deixar ele dependente. O problema é essa palavra aqui, ó. Conjunta e dependente. Nossa, cada detalhe, né, que você tem que olhar pra... Então, a 3 eu achei estranho isso aqui, ó. A qual compreende qualquer funcionalidade. Nossa, isso também pra mim é meio louco, né? Mas, enfim, né? É a B. A última não é. Essa já é mais pegada. Bom, vamos para 5 aqui. Alguns elementos são uma não sei o que. Por exemplo, é o tipo D ou classe ou de alguma subclasse dessa que pode representar uma taxa de aplicação. Tal mentente representada pela classe tal representará uma ação que deseja executar. Bom, a última é a aplicação para todo mundo. Então a lacuna 5 representará uma ação para aplicação que deseja executar. Bom, Acho que é
uma activity, no caso, tem que ser a primeira, porque essa activity é a tela do usuário. A intent é o que você vai mandar, por isso que ele fez a aplicação, que é o que você ia enviar. Então essa eu cortaria. Por exemplo, é um tipo de classe filha, não é classe mãe, é filha porque você chama ela lá. Android app activity você vai usar. Agora eu não lembro se é content ou se é app. Eu vou na D, na 4 aqui. Tá vendo? Aí é a linha de código que ele tá perguntando. E não é a A, é a content intent. Fiquei entre A e D e fui errado. Content intent. Então, a primeira lacuna é completada por activity, pois uma activity é considerada como tipo de classe. Segunda, classe filha, é denominada Android App Activity. Eu confundi as coisas. Ou então a subclasse dessa. Terceira é completada pelo termo Android App Activity, pois a intent pode ser representada por essa classe, que representará a sua vez uma ação. Com isso, entende-se porque a quarta coluna é Android Content Intent. Content porque você manda um conteúdo, né, para outra coisa. Eu não sei se vocês viram, né, alguma coisa. Eu até rodei o código dele no Android Studio e é justamente isso. Ele faz na primeira coisa da aplicação, ele usa esse activity e esse intent aqui, que é simplesmente você mandar uma mensagem para segunda tela. Por isso que é A aqui, ó. É o content que pegou aqui e não o app. É app activity e content intent que você tem que digitar, que é exatamente o comando aqui que ele está querendo saber. Então é A, viu, Roseli? Cuidado aí, você pôs D, mas tem que ser A mesmo. Agora vendo, eu lembrei lá do aplicativo, que é o conteúdo que ele vai mandar. Ele manda para a segunda tela. Até ele fala que você tem que explicitar o que você vai, para onde você vai mandar. E ele coloca aqui para a segunda tela. Se você não colocar, vai para qualquer coisa do Android. Se você não deixar isso explícito. Bom, a 6 é threads de processamento em segundo plano, né? Uma thread de programação é sequência de execução de código, pode ser executado de forma concorrente e assíncrona, né? É utilizado em realizar ações simultâneas no mesmo programa, tal, desenvolvimento de dispositivos móveis. Threads são especialmente úteis, necessário executar múltiplas tarefas. Só que a gente estudou em outra matéria, né? Essas threads aqui. Com base no contexto anterior, assinale a alternativa correta que lista a classe usada para processamento em segundo plano. Ó, essa também estaria fácil. Que HTTP não é, onProgressUpdate não é, onPreSecute não é, porque na verdade ele está perguntando a classe, né? Então é E, async test. Essa do in background, onPreSecute e onProgressUpdate é dentro dessa async test que você vai fazendo. E é mesmo, né? Async test, async task. Ele usa também no meio do programa lá, que ele fala que é para fazer download, ó. Do in background é um método para usar no background. Essa dá pra ir pelo, igual você falou lá, tipo, quem manjar um pouco mais de inglês, ou ir pela palavra já mata ela, né? O problema é que ele colocou 3 ações que você roda dentro do async test. Do async test, que é o onPreSecute, que você vai fazer na pré-execução. Fazer no background, que é fazer por trás da sua aplicação. E onProgressUpdate, que é você atualizar o progresso. Que ele aqui,
para vocês memorizarem, esse async test, você começa a rodar uma operação em segundo plano, né? Que ele fala até de um download, ele deu exemplo. Então o download está fazendo no background, você não vê rolando, você tem que baixar lá aquela barrinha de tarefas que está acontecendo, e aí ele roda esse on-progress update, que é para falar quantos por cento apareceu para você na sua tela, quantos por cento já fez o download. E um pré-execute quer dizer que na hora de pré-executar eu vou rodar ela em segundo plano. Beleza. Código apresentado pelas instruções a seguir. Essa não era tão difícil. Definir uma classe para armazenar um banco de dados. Esse já é mais pedrado, eu acho. Database Entities User Class versão 1. Publicar uma classe abstrata. Extends. Run Database. UserDAO. Tá. Nesse sentido, verdadeiro ou falso? A listagem de dados é feita por meio do Run Database, de forma abstrata dentro da construção do algoritmo. Aqui é abstrato. A classe do banco de dados utilizada no contexto não necessariamente será do tipo abstrato, mas ele publicou como abstrato. Então eu colocaria falso. Não sei. A classe do tipo DAO, que for associada ao banco de dados, retorna uma instância. Esse é de casa aqui, ó. É FFV. Então, essa primeira também é falsa. Retorna uma instância. Então, ó, vamos ver a justificativa. A classe inclui a matriz entities, que é responsável por listar as entidades de dados que fazem parte do banco de dados usado. Aqui, ó. User class. Tá. Versão 1. A classe deve estender do Run Database, classe base de todos os bancos de dados do Run, uma classe abstrata. Falsa. Extends no Java. Para que serve? Deixa eu ver aqui que até vou ter essa resposta agora. Eu acho que é polimorfismo. É herança. Herança entre as classes, na verdade. Para você herdar. Então tá. E agora a última, vamos ver a última porque é verdadeira. De fato é necessário definir um método abstrato sem argumentos que retornará uma instância dessa classe, tipo DAO. Beleza. Não falou muito, mas tá bom. Questão 8, então. Transição entre telas e intent filters. Né? Transitar entre telas, navegar de uma activity para outra. Né? Ocorre resposta ao evento do usuário, do botão, através de animações disponíveis como fade, slide e flip, proporcionando mais agradável para o usuário. A partir do texto, as seções a seguir. Essas aqui é a mais difícil. Os filtros de intenção, intent filters, são usados para declarar quais atividades ou serviços do aplicativo podem ser iniciados por uma intent específica. O uso da classe intent é para iniciar activities dentro de um aplicativo para o dispositivo móvel sem iniciar serviços, enviar e receber transmissões do sistema ou mesmo iniciar atividades em outros aplicativos. Olha, eu lembro que esse intent, ele falou que era realmente, podia mandar para outro aplicativo. Não é C, ó. Nossa, é o contrário do que eu falei. A 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Então tem que iniciar serviços, ó. Caramba, justo ao contrário. A gente pensou tudo errado. Ele inicia serviços. Aqui. O Google respondeu para nós. Ele fala que dá para fazer, ó. O extend eu tinha perguntado. Vamos ver aqui. Ó, a 1 é verdadeira e a 2 é falso. Então
os filtros de intenção são usados para declarar quais atividades ou serviços podem ser executados. E ele fala que é falso porque ele pode para fazer coisas que a asserção nega. Então, ser uma mensagem que é um mensageiro, igual você falou, mas pode iniciar serviços, start service, pode enviar e receber transmissões, que é o send broadcast, e iniciar atividades em outros aplicativos. Quando o seu app abre um link do navegador, tira uma foto com o app da câmera ou compartilha o texto, ele está usando uma intent para iniciar uma activity em outro aplicativo. Então é ali que está errado, ó. É esse sem iniciar serviços. Atualmente verifica-se uma ampla variedade de aplicações para o uso de... Aí tem... dispositivos móveis, smartphones, não sei o que. Eu colocaria dispositivos móveis, né? Porque wearables é relógio, né? Smartwatch, essas coisas. Na verdade, dispositivo móvel entra tablet junto, né? Não podemos esquecer que smartphone e temos os tablets também. Então, tem que colocar dispositivo móvel. Sejam esses do tipo wearable ou não, né? Porque você vai colocar só smartphone. O wearable é relógio, que agora está vindo esses relógios smartwatch, né? Que são oferecidos através de ou não sei o que. Como exemplo de aplicações, podemos citar organizações através de tipos, como apps direcionados para música, comunicação, entre outros. Então aqui, através de aplicativos, né? E sites. Porque o Bluetooth mata a última aqui, né? Tem que ser AD. E é AD mesmo, né? Tem que ser aplicativos e sites. Então essa é meio que fácil. Daria para resolver. Bom, vamos para 10 aqui. Os aplicativos podem se dividir de acordo com características de momento. Temos os nativos, híbrido e os web, né? Então vamos agora interligar aqui. O nativo, híbrido e web. É capaz de explorar todos os recursos pelo sistema do fabricante de dispositivo. Isso aqui é nativo. Possui característica responsiva, podendo ser acessado a partir de qualquer tipo de navegador. Permite que o código seja escrito através de um plugin ou ainda utilizando a interface de comando e linha. A1 é 1, né? E aí nós ficaremos com A ou E. A3 3 é e a 2? É. Parece ser, né? Então eu fiquei com a A. Não, peraí. E a web e aplicativos possui características o 2 e 2. Não, 3 e 2. 3 e 2 é A. No caso é A. Vamos ver. E é A mesmo. Tá certo. Ué, É A. Ó, o 3 é o 2. É o que eu liguei, ó. Por isso que eu falei pra vocês ligar com o lápis lá. Porque esse aqui é aqueles que são os piores, que eles colocam em número romano e em número nosso aqui. Número... Agora fugiu a palavra. Decimal. Então ele coloca aqui decimal, ó, 3 e 2. Foi o que você falou. Possui... eu falei 3 e 2 e você marcou o outro. Daí eu falei, mas aí eu vi que é igual, né? Eu falei do outro, você marcou o outro. 2 e 3. Aqui ele tá falando de navegador, ó. Por isso que é Web Apps. 3 e 2. É o A. Ó. Esse aqui vai tá de boa. Vou pôr até o slide aqui pra nós ver. Ó, o nativo você faz qualquer coisa, ó, específicas fornecidas de os híbridos, né? É o meio termo. É o mesmo código fonte, você pode gerar aplicativo para as duas plataformas. Tanto pra maçã lá, pra Apple,
quanto para o Android. Os web apps é site que você abre e funciona nos navegadores, que é o que está ali. Ó, qualquer tipo de navegador, né? Agora, tem um outro que ele não falou aí, que é esse Progressive Web Apps. É uma evolução dos Web Apps que usa a tecnologia para fornecer atividade avançada, uma experiência muito próxima de um aplicativo instalado. Esse aqui, esse PWA, não está funcionando direito na Apple, que ele falou que aquele navegador que eles usam, o Safari, parece que não aceita algumas coisas que o Google Chrome aceita. Vamos para esse Relative Layout. É amplamente conhecido por um dos layouts mais complexos do lado do Constant Layout. Sua complexidade surge no programa de atributos disponíveis para posicionamento correto dos fields dentro do layout. Por exemplo, com base no apresentado, uma recomendação válida que deve ser considerada do lado o contexto de desenvolvimento. Aqui acabou, né? Porque aqui é tudo linha de programação, né? O printf não deve ser, é o test view que a gente usou lá para ver o texto na hora que ele cria o programa, aquele que você que manda para a segunda tela, né? E aqui acho que eu vou lembrar que é a resposta. Wrap content e match parent. Eu acho que é isso. Ó, define o componente de texto. Então, tinha uma figura, né? Que isso não foi. Tem uma figura? Acho que eu esqueci. É uma figura. É essa figura que tá. Eu associei ao parent. Ó, aqui tá vendo que ele mostra. Match parent, aqui, né? Mas ele pode confundir você. Ele fala layout align parent left. É que não tem aqui, né? Mas tem layout align parent left, right e left. É direita e esquerda, né? Direita e esquerda. Então é match parent. E esse agora, o wrap content não tem. Mas o que é esse wrap mesmo? Tá aqui no próximo. Define que não deve existir refatoração. Na hora que ele fez o programinha lá. Eu não lembro também de você falando, né? É a instrução de dimensionamento que diz a um componente layout como um botão, texto e imagem para se dimensionar apenas o suficiente para caber o próprio conteúdo interno. Então, por exemplo, você usa o text view com a palavra olá, e se você usa o wrap content, na largura, a largura do text view será exatamente do tamanho olá. É isso, para isso que ele serve. Vamos para 12. À medida que o conhecimento avança, desenvolvimento de dispositivos móveis para ser possível entender como implementar funcionalidades. Nesse sentido, espera-se que agora que você consiga ordenar o passo. Tá. Pensando nessas etapas do cenário... essa aqui é fácil. Essa não é difícil, não. Ó, aguardar o build do projeto, abrir uma atividade vazia, inicializar Android Studio. Então, se você vai... ordenar passo a passo a criação de um aplicativo, você tem que primeiro abrir o Android Studio, que é o que você vai fazer. Então, ó, vamos ver se tem algum. Ó, tem AB. Inicializar Android Studio, abrir uma atividade vazia, aguardar o build do projeto, acessar o arquivo de layout, trocar o layout para linear. Tem que ser AB. Não tem como você abrir uma atividade vazia e depois iniciar o negócio. Que a C tá fora, a A tá fora, a D você vai iniciar lá no último, também fica fora, e a E também tá fora. Tem que ser AB. Não dá pra fazer nada disso se você não abrir o programa. E é B. Inicializar Android Studio, abrir a entidade vazia, guardar a build, acessar arquivo de layout, trocar para layout linear. Não. Isso é um exemplo, né, que ele está fazendo. Não é que você vai fazer isso toda vez, mas para você
criar um aplicativo, você começaria desse jeito aqui. Beleza. Então, Async Task e métodos Android. Então, agora sim ele vai naquele negócio lá que eu estava explicando. Doing Background. Usado para atributo Android ID no layout XML. Find View by ID. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Usado por seu atributo Android ID XML 2.1. On Post Execute Set Content View. Doing Background é obrigatório. Async Task 1, 2. Então, tchau pra você, tchau pra você, tchau pra você. A View by ID, eu vi aqui que tem o Android ID, ó. Então eu tô meio que fazendo 2, 1. Fiquei com a A. On Post Execute seria 3, 4. É chamado por um render. A execução ocorre na mesma trilha de interface. Parece que sim, porque é execute, executar, né? E Set Content View pode ser utilizado para preencher a janela com a User Interface utilizada. Que isso aqui, UI, é interface do usuário. Então, ó, aqui mais ou menos eu tô Set Content Views, traduzindo para português, é o conteúdo que eu vou visualizar. Então tem que ser A3, tem que ser A, não tem jeito. Só traduzindo tem que ser A. E A mesmo. Então esse Doing Background você usa no Async Task. Find by ID você vai procurar pelo ID, né? Ó, atributo Android ID tá lá. On Post Execute ocorre no mesmo processo da interface, né? Além de receber o retorno do Doing Background. E visualização de conteúdos aí, né? Ser utilizada para preencher a janela com a interface do usuário utilizada por meio do RLayout. Então esse beleza. Esse traduzindo dá para fazer.